Fala galera, estamos chegando aí com mais um Universidade da Bola, hoje com mais um convidado especial, mas antes do convidado, vou apresentar quem está aqui comigo na mesa, é o Igor. E aí Igor, tudo bem? E aí galera, tudo bem? Como tá as coisas aí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, prontinho para mais um podcast, esse é seu primeiro, Meu né? primeiro, cara, uma honra. Não. Honra mais ainda com a do convidado. Vai ser bacana demais. Estamos também com o André. E aí André, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês para mais um podcast, né? Meu segundo. O André teve aqui no programa no piloto, primeiro, né? No primeiro e agora com um convidado especial aí. Não, bacana demais. E aí, para quem já viu o André, já sabe quem que é o nosso convidado. Hoje a gente está aqui na mesa com ele, Jaime Júnior, grande narrador Jaime Júnior. E aí, Jaime, tudo bem? Opa, tudo bem. Igor, Ney e André, um abraço para vocês, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos você por ter aceitado aí o nosso convite, é um prazer ter você aqui conosco e espero que goste aí da nossa resenha, do nosso Universidade da Bola, segundo episódio, né? Bacana demais. E para começar com o Jaime, já pedi ele para contar um pouquinho de sua história. Conta aí sua história aí, Jaime, pra gente iniciar essa conversa. Desde o começo, desde quando você decidiu ir para esse caminho da narração, você fez jornalismo? Qual que foi sua formação aí? Conta pra gente. Fiz. Para trabalhar na Globo, eu tinha de ter o diploma de jornalista. Se não tivesse, eu não teria conseguido entrar na TV Globo, mesmo para um cargo que é de radialista, né? Uhum. Porque se você pegar a função do locutor, é um cargo de radialista. Tanto Sim. que na minha carteira de trabalho, o sindicato que me defendia era sempre o de radialista e não o de jornalista. E aí, no meu caso específico, por exemplo, para trabalhar na Globo, por que tinha essa exigência de ser jornalista? Porque eu não era só narrador esportivo. Eu entro na Globo para trabalhar como narrador esportivo, mas como a gente não tinha jogo todo dia para poder fazer naquela época, hora, né? Era uma época em que a Globo, o Sport TV, o Premier, era tudo muito regionalizado. Uhum. Então tinha jogo de Atlético e Flamengo aqui, eu fazia. Flamengo e Atlético lá, o pessoal do Rio fazia. Cruzeiro e São Paulo aqui, eu fazia. Cruzeiro e São Paulo lá, o pessoal do Rio fazia lá. Mesma coisa com o América. Uhum. Né? E aí a gente não fazia os jogos do futsal, do basquete, do vôlei, porque tinha que trazer um comentarista de lá para fazer aqui. Então era mais barato fazer de lá, com a turma lá do Rio de Janeiro. A gente não tinha uma estrutura aqui para poder fazer as transmissões daqui para a Sport TV e Premier, só para a Globo. Então eu tinha que ter uma atividade paralela, né? Então eu começo sempre aqui como narrador, mas eu fui produtor. Para ser produtor tem que ser jornalista. Sim. Depois eu passo a repórter. Para ser repórter tem que ser jornalista. Depois eu passo a apresentador da coluna do esporte do Bom Dia Minas. Nesse caso, se eu fosse apenas o apresentador, aí eu poderia estar enquadrado no campo do locutor-apresentador, que o radialista pode fazer. Uhum. Né? Mas percebeu como te limita se você é só radialista? A Globo não quer contratar esse cara que está limitado, que é só radialista. Ela quer o jornalista também para poder utilizá-lo em todos várias os formas, lugares, né? Onde ela quiser colocar. Né? Sim. É aquele cara que você não pode ser só o centroavante. Se o técnico te pedir para cair pelos lados, você tem que cair pelos lados. Sabe? Se o técnico te pedir para poder descer um pouquinho a linha e jogar atrás do centroavante ali, joga atrás do centroavante também. Só que eu estou usando aqui até um exemplo, até para me valorizar, né, de atacante e tal. Claro, eu estou mais para lateral, defensivo, zagueiro, sabe? Ou aquele ponto Volante. que volta acompanhando o lateral até lá no fundo. Tem que ser esse cara que volta, senão não ganha o treinador. Né? Sim. Eu não sou esse cara diferenciado que voluntarioso. mete gol. Não, eu sou esse camisa 5 que joga de lateral também, que joga de zagueiro. Todo técnico gosta de ter ali, né? Que é o 12º jogador. Você bota em várias posições. Esse era o Jaime Júnior na Globo, né? Uhum. Que jogou em várias posições, apresentou o Globo Esporte. Eu fiz de tudo um pouco na Globo. Fui editor de texto, até editor de imagem eu fui. Eu pegava lá, eu sentava no computador e editava. Então, até nisso eu me atrevia. E hoje em dia você vê que é isso, né? Você vai fazer alguma coisa, você tem que saber mexer em tudo. Sim, tem que verdade. saber lá mexer no computador, hoje mais editar. ainda. Hoje você tem que que ser 360, né? Hoje você tem que saber editar vídeo, saber falar na câmera, saber gravar, saber fazer tudo. Escrever verdade. texto, hoje é tudo. Agora, quando eu comecei, né? Quando
Quando eu começo lá em 1997, 98, lá em Matosinhos, minha terra natal, que fica a 50 quilômetros de BH, aí era um outro mundo, né? Era um mundo em que só existia a rádio, o jornal impresso e a televisão. Você não tinha mais nada. E para entrar em um desses veículos era muito difícil, né? Principalmente no meu caso, que naquela época ainda não era jornalista. Então, começo na emissora comunitária em Matosinhos, a gente vai fazendo, vai se apaixonando por aquilo ali. Apareceu uma TV comunitária em Matosinhos, comecei a fazer também, tudo muito amador, sabe? Sem saber direito como montar uma reportagem, era tudo muito amador. Mas fui fazendo. Ali apareceu a primeira oportunidade para poder narrar no rádio, depois narrar, fazer VT para a televisão, fazer os campeonatos lá de Matosinhos, né? Subia na laje, antes disso subia na laje e pegava o gravadorzinho para poder treinar, para poder, sabe, tentar se ambientar, né? Me ambientar e aprender a fazer aquilo ali. Então, a partir dali é que eu saio de Matosinhos, vou estudar numa escola em Belo Horizonte de rádio e televisão, a antiga ESPRA, que hoje não existe mais. Então, ali eu conheço, né, o diretor da escola, que me apresenta para o senhor Eurico Gade, da Rádio Caratinga, passo a trabalhar com ele, sem ser remunerado, que naquela época era assim, olha, eu te dou a oportunidade, mas não dá para eu te pagar. Então, eu fazia os jogos aqui em Belo Horizonte, para mim era oportunidade, né? Sim. Mas ele me ajudou muito depois, porque ele falou assim, aqui, ó, vejo talento em você, vou te levar para Caratinga, que é a nossa sede. Você trabalhar lá, aí eu posso te dar carteira assinada, tudo direitinho, te pago bonitinho, e te põe na faculdade. Te ajuda ainda a pagar a faculdade. Aí teve mês que ele me ajudou, teve semestre que ele podia me ajudar, teve semestre que não podia, teve semestre que ele me deu 100%, um semestre ele me deu 100% da faculdade. E teve um outro que foi só 50%, teve um outro que não foi nada, né? Mas do jeito que ele pôde, ele me ajudou, fazendo parceria com a faculdade, eu formei. Aí, beleza. Sou jornalista. Né? E eu formei, eu fui formar com 27 anos. Eu demorei. E ele falava comigo, se você não fizer a faculdade, você não vai a lugar nenhum. E graças a ele, senhor Eurico Gade, alguém pode falar assim, ele explorou o Jaime Júnior, que ele trabalhou quase 2 anos sem receber um centavo na Rádio Caratinga. Talvez você possa pensar dessa forma, mas não, eu agradeço esse cara, porque ele me deu a oportunidade de entrar no meio e fazer jogos de Atlético, Cruzeiro e América, que foi muito legal, né? Ali ele percebeu que eu falei assim, olha, você tem talento para coisa, pode investir nisso. E aí me levou para Caratinga, e aí me ajudou demais, né? Porque, pô, me ajudou na faculdade, sim, né? Sim. Me contratou lá e trabalhando direitinho com a carteira assinada. Se não é esse cara, eu não teria feito a faculdade de jornalismo, ia acabar não fazendo, estava lá em Matosinhos hoje fazendo alguma coisa, sabe, mas frustrado por não ter tentado. Sim. Né? Ele que me botou fogo lá para poder fazer. E aí a coisa andou, né? Não, fora a experiência que hoje, por exemplo, hoje para você entrar numa grande emissora ou algum outro local de trabalho, eles pedem aquela experiência. E ele te deu essa experiência lá. Experiência, trabalhando lá. Que o meu estágio foi o dia a dia na Rádio Caratinga. E hoje, tipo assim, igual o Jaime estava falando, hoje o povo pode achar que é exploração, mas hoje nós, estudando jornalismo, nós daríamos a vida para ter um emprego não remunerado, assim, de experiência em alguma rádio grande, em algum lugar grande, assim, porque é umas oportunidades que você teve que agregou muito, que te ensinou muito, e é uma oportunidade que às vezes chega a faltar pra gente aqui, que a gente tem que correr muito atrás, a gente tem que fazer muito contato, né? A gente tem que ser muito indicado para chegar nesses lugares. Então, acho que hoje em dia muita gente pode olhar com uma cara feia assim, mas hoje em dia a gente daria tudo para ter uma oportunidade dessa aí. Qualquer rádio de Minas aí, Super, Itatiaia ou Record, Globo, qualquer um, eu te pago 200, te pago 0, te pago nada. Com certeza quem é apaixonado por jornalismo iria para conseguir entrar nesse meio, né? Não, verdade, verdade. E não vai nenhuma crítica a faculdades, nem a minha e nem a UNA, que eu não sei como funciona. Mas a minha aula prática eu tinha muito pouco, sabe? Eu tinha muita, assim, pouquinho de aula prática mesmo, em estúdio, de rádio, de televisão, quase nada. Então, assim, aprender mesmo a fazer o jornalismo, eu não aprendi assim na faculdade, não, numa boa. A faculdade me deu uma bagagem teórica direção, bacana, né? Mas a parte prática, quem me deu foi a Rádio Caratinga. Né? No período anterior a ela, a faculdade,
que foi o período aqui em Belo Horizonte, de quase 2 anos, que eu contei para vocês, e depois, junto com a faculdade, que eu trabalhava de 8 da manhã às 6 da tarde, saía da rádio 6 horas, chegava às 6h20 na faculdade, que eu ia caminhando, e chegava lá ainda, porque começava às 6 horas a aula, eu chegava ainda uns 20 minutos atrasado, e ia estudar. Então era o dia inteiro por conta de fazer jornalismo, né? Na prática e depois a parte teórica na faculdade. E essa crítica vale até hoje, viu, Jaime? A gente critica essa parte teórica, essa parte prática, né? Porque eu e o André, nós somos da mesma sala, né? A gente é amigo de ele, do meu grupo, inclusive. E toda vez que aparece um trabalho pra gente fazer, né? A gente chama aqui de A3 na UNA, né? Sempre que aparece, nós tentamos colocar isso na parte teórica, né? A gente a gente já fez podcast pra caramba, a gente já fez documentário, já fizemos entrevista, né? Fizemos até um projeto de atletas aí no Transmídia, acho que o André não estava comigo não. Mas a gente sempre tenta levar essa parte prática, né? Falar assim, ó, já que a gente tem que fazer um trabalho, vamos fazer a parte prática pela gente mesmo. E por mais que a gente não tenha alguém para auxiliar, às vezes, a gente dá a cara mesmo, e é importante, né? Sim, é importante ter essa experiência. O Igor citou dos atletas aí, eles foram fazer entrevista com os meninos da base. A gente deu uma dor de cabeça, viu, já, né? A gente foi atrás dos meninos da base do Cruzeiro, fomos atrás da Luciana, né, goleira da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, a gente conseguiu contato com ela. Fomos atrás dos meninos do Galo, menino do Coimbra, atrás de jogadores de esporte feminino amador, que a gente quebrou a cabeça pra achar, viu? Mas fizemos contato, né? Que eu acho que é muito importante, né? a prática, assim. Só de tentar, pelo menos, tentar ter o contato com os meninos, conseguir realizar a entrevista, né? Foi importante. Quer ver um detalhe? Depois da Rádio Caratinga, eu fui para a Rádio Globo de Governador Valadares. Ali foram 2 ótimas escolas de rádio para mim, Caratinga e Valadares. Dali eu fui para a televisão. Aí eu aprendo a fazer jornalismo em televisão, que foi na Inter TV, que é afiliada da Globo de Montes Claros. Ali eu aprendi a fazer jornalismo em televisão. Eu dei muita mancada lá no início, muita mancada. Pessoal que me direcionou, foram os meus grandes professores, todos eles. Editores de imagem, repórteres, sabe? Os apresentadores, produtores. Como eu aprendi com aquela gente? Eu nem cito nenhum nome, porque eu vou correr o risco aqui de não falar o nome de pessoas muito importantes. Os cinegras, os cinegrafistas todos, sabe? Excelentes. Eu dei a sorte só pegar gente experiente. Gente com 20 anos de casa para frente. Sabe? Gente que fazia aquilo ali, sabe, numa boa, tranquilo, rápido, com agilidade. Uma agilidade que eu não tinha, porque eu travava em certos momentos. Qual decisão tomar? Eu não sabia. Eu aprendi com aquela turma. O pessoal que foi importante para mim, Montes Claros. Sou apaixonado pela terra, por aquela gente, por tudo que fizeram por mim. Foi um negócio muito legal. Aí eu vou para o Vale do Aço, para Ipatinga, Coronel Fabriciano ali, Timóteo. Ali eu já chego mais experiente e mais bem preparado para poder encarar o desafio que começa ali com os jogos do Premier, né? Ali eu começo a fazer os jogos do Premier. E aí, fazendo jornalismo também, fazendo matérias para o Globo Esporte. Se a oportunidade de fazer reportagens para o Globo Esporte tivesse aparecido lá em Montes Claros, eu não estava preparado. Eu já estava melhor preparado no período do Vale do Aço. Então, Papai do Céu foi encaminhando tudo para mim, sabe? Na hora certa, as coisas acontecendo para mim na hora certa, para eu conseguir desempenhar, né, a contento e atingir os objetivos, né? Que, no caso, depois de 11 anos no interior, 11 anos na Globo, né, que foi uma experiência bacana demais que eu pude passar, né, e agradeço por todas essas experiências que eu vivi na vida e que ajudaram muito na construção, né, do profissional que hoje eu sou, né? Se eu não tivesse vivido isso aí, tudo que eu vivi, de passar dificuldade no interior, sabe? É importante você passar uns perrengues na vida. Passar dificuldade no interior. Eu não vou citar o local não, mas num dos lugares que eu morei, eu levei minha mãe, eu achei que ela ia ter essa reação, não. Eu levei minha mãe lá, minha mãe se emocionou. Por que você está emocionada, mãe? É o lugar que você morou? Eu falei, não, tá bom, mãe. Assim, não, olha aqui não tem nenhuma janela. Eu falei, não, mas meu quarto não tem janela não, mas na sala tem, dá uma ventiladinha aqui. Aí minha mãe ficou emocionada. Eu falei assim, não,
sabe? Aí eu A fui, nem trajetória, levei, né? nem levei a minha mãe nos outros lugares, depois eu nem levei. Porque ela falou assim, tadinha, vai ver o lugar que eu morei, ela vai ficar emocionada de novo, nem levei. Não, e é engraçado que você fez meio que o caminho inverso que a maioria das pessoas procuram, né? Que o pessoal sai do interior e vem para a capital tentar oportunidade aqui, mas no seu caso acabou que o interior que abriu as portas para você e te preparou para depois você voltar aqui para a capital bem estruturado. Quem me falava muito isso e defendia essa tese foi o meu professor da ESPRA, que era o Wagner de Sales Dornas, que Deus o tenha, já morreu, assim como o senhor Eurico Gatti, que também defendia isso. E o Wagner batia muito nessa tecla comigo. Falou assim, Jaime, o caminho da capital está no interior. Porque você não vai ganhar oportunidade aqui na capital, não, cara. Bate lá na porta da Itatiaia, não vão nem te receber. Vai lá na TV Globo, não vão te receber. Você vai entregar o seu currículo lá, eles podem até te receber, vão entregar o seu currículo e vai para uma gaveta na hora. E eu tive empresa que eu fui, que eu vi a pessoa colocar na gaveta na hora. Você acredita nisso? Eu não acredito que o que o Wagner falou comigo, a pessoa recebeu meu currículo, abriu a gaveta, na hora que eu virei as costas, eu esqueci, sabe, de uma coisa e fui perguntar. Na hora que eu virei de novo, eu vi a pessoa colocando meu currículo na gaveta. Aí eu saquei e falei assim, esse currículo meu, entreguei aqui, mano. Todos os currículos que eu entreguei aqui, não tive nem resposta de ninguém. Eu falei assim, mas esse cara tem razão. Eu não sou jornalista, só como radialista vai ser difícil de entrar. Aí fui para o interior, né? E aí você vê aqui, né, que eu saio de uma rádio Caratinga, que era uma rádio importante ali na região de Caratinga, vou para a Rádio Globo de Valadares, aumenta a importância, vou para a televisão, né? Aí vou para uma afiliada da Globo, saio para uma outra afiliada da Globo, aí níveis de importância iguais, né? E aí dali eu começo a aparecer na TV Globo na capital. Aí eu fazia caiu um avião lá. Aí eu ia fazer uma reportagem sobre a queda do avião, que é uma tragédia. Mas era uma reportagem que ia para o ar. Infelizmente, essas tragédias é que levavam a gente para fazer matéria, a reportagem da gente ir para geral, né? Isso é uma coisa que me incomodou no jornalismo, sabe? Porque eu ia fazer a tragédia do avião e aquilo me incomodava. Eu falei assim, gente, a pessoa morreu aqui, e aí vi aquilo. Aí eu fazia reportagem direto na 381. Nossa! Que é conhecida como a rodovia da morte. Verdade. E eu fazia reportagem na 381, muitas reportagens, aquilo me chocava, eu olhava aquilo, quero isso para mim não. Eu falei para ele, eu não quero fazer jornalismo geral. Eu gosto de esporte. As tragédias do esporte são, o Atlético foi eliminado da Copa do Brasil, o Cruzeiro foi eliminado da Libertadores da América, o América foi eliminado da Sul-Americana. Essas são as tragédias do futebol. E no ano seguinte, tudo se renova. É impressionante a capacidade do esporte de renovar as esperanças. Um ano que foi trágico para o torcedor, o time não ganhou nada, foi muito mal. No outro ano, já chegou a notícia de uma contratação, o cara já fica louco, aqui vai ser diferente e tal. Olha que legal que é o esporte. Essas são as tragédias do futebol. Você ser eliminado, você não ganhar um título, mas no outro ano você ganha o título e tudo já é legal. E se você não ganha de novo, no outro ano você já renova a esperança. Todo ano as esperanças se renovam. Pega a torcida do Atlético, gente. As esperanças se renovaram por 50 anos para ver o Galo ser campeão da Agora vai, brasileiro. Aí não ia. Agora vai, aí não ia. E teve uma hora que foi. E nos anos anteriores, grandes campanhas, e às vezes não deu o título, mas o torcedor vibrou com aquilo, como foi em 2012, que o Atlético não ganhou, mas tinha Ronaldinho Gaúcho, bateu na trave de novo, mas 3 ganhou. Aí você pega o Cruzeiro, que ficava aquela coisa, não conseguia ganhar Campeonato Brasileiro, sabe? Ganhou Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, mas brasileiro não tinha, sabe? E as esperanças se renovaram, até que ganhou. E o América, que não conseguia ficar na Série A, nem ficar na Série A, ficou, e no ano ficou de novo, e esse ano tá lá. E está disputando de novo uma competição internacional que nunca tinha disputado. Ano passado foi a primeira, que foi a Libertadores, esse ano a segunda, que é a Sul-Americana. Olha só que legal, sabe? Então, assim,
O time feminino do Minas ficou um tempão sem ganhar. Teve aquele título com o Lacqua de Fiore, Verdade. né? E agora tá emendando um título atrás do outro. Olha que bacana. E aí o Praia, que estava perdendo para o Minas, agora ganhou. Essas são as tragédias do futebol e você tem uma alegria depois. Agora, as tragédias do jornalismo geral, elas são muito pesadas, sabe? As reportagens do dia a dia de jornalismo policial que eu fiz, apresentei programa policial, é pesado. É pesado. Então, assim, eu gosto de lidar com as tragédias do esporte, que são tragédias, sabe, que são mais fáceis da gente mais lidar, passageiras, né? do que... E é uma coisa que geral. o ano, quando vira, as esperanças se renovam. Aquela família que eu fiz a tragédia de uma morte de uma pessoa, passa ano e vira ano, e aquilo está doendo no coração da pessoa e dói no meu também de lembrar. Eu lembro alguns acidentes que me marcaram demais. Aí eu falei, não, meu negócio é bola, gente. Eu quero fazer futebol. E graças a Deus consegui entrar, né, na Globo para fazer apenas esporte. E, poxa, eu quero continuar no esporte. Eu curto o esporte. Posso um dia, por necessidade, voltar para o jornalismo geral? Posso. Porque eu tenho 2 filhos para cuidar, tenho minha família, minha mulher, né? Mas o que eu prefiro fazer é o esporte. Não, bacana. E aí, entrando no futebol, André, tem alguma pergunta já pro nosso convidado? Eu queria saber, assim, mais como que é o dia a dia do narrador, assim, da Globo. Por exemplo, a preparação para um jogo, o dia sem jogo na Globo, como que é. Da semana, por exemplo, domingo tem jogo, sábado não tem, por exemplo, você não vai fazer narração nenhuma. Como que funciona lá dentro, assim, para você? Aí vem aquela questão que eu expliquei para vocês de não ser apenas o narrador. Então, houve momentos da minha vida que eu era inicialmente o produtor. Eu começo como produtor e narrador. Então, a vida do produtor, ela não é mole, não. Porque o produtor Gente, você sai da emissora já pensando na pauta que você vai fazer amanhã. Você está em casa pensando em pauta. Porque você precisa entregar a pauta. E uma coisa é você entregar a pauta numa emissora menor. Outra é você entregar a pauta na Globo. Porque o seu editor-chefe chega para você e fala assim, quero não. Preciso de uma outra sugestão. Essa aí tá fraquinha. Essa tá boleira demais. Eu quero uma pauta perfil Globo Esporte. Pô, não tem. Se vira então que eu quero essa pauta. Então, assim, é mais difícil. Então, o que acontece? Você saiu de casa, fez a sua pauta, saiu... Você pensa hoje eu estou produzindo a pauta de amanhã, né? E aí eu tô ali matutando e tal. E aí, cara, às vezes eu saí da TV e a pauta não rolou, cara. Vai ficar para a equipe da tarde fazer essa pauta. E aí, você fica em contato com o produtor da tarde. Cara, você conseguiu fazer a pauta? Jaime, te pegando aqui, eu não consegui fazer a pauta. Eu falei, caramba, bicho. E eu tô lá pensando na pauta, que seria a do outro dia, mas essa pauta vai ter que ser a de amanhã. E aí você fez isso para conseguir a pauta do dia de amanhã e na hora que você aprovou, beleza, mas já tem uma outra para poder fazer. A semana sem jogo no meio da semana ela é mais difícil. Porque quando tem o jogo no meio da semana, no dia seguinte, quinta-feira, quarta-feira, nós estamos gravando aqui num dia de Copa do Brasil. Atlético e Corinthians, Cruzeiro e Grêmio, América e Inter. Esses jogos vão ter repercussão amanhã no Globo Esporte, vai se falar a respeito desses jogos e tal. Aí, sexta-feira, você já está pensando numa pauta para Atlético Cruzeiro sábado. E é uma pauta que vai ser mais factual, porque é para falar do clássico sábado. Olha só como é uma semana mais tranquila. Sim. Se não tivesse Copa do Brasil nesse meio de semana, aí você já tem que produzir pauta para falar do clássico. O clássico tem um detalhe ainda. Houve uma época que você conseguia ir lá no clube e entrevistar o jogador. Depois acabou isso. Você entrava no campo e entrevistava o cara. Falava com o treinador, ele parava o treino para você poder gravar com alguém. Hoje não tem isso mais. Depois você passou a ter a assessoria de imprensa entrando, as coletivas. Então você escolhia o cara que você queria conversar, né? Então você votava lá, e aí você tinha entre os repórteres, ali, por exemplo, eu sou de rádio, né? Então o cara da Globo chegava e falava assim, eu quero fazer uma reportagem com o
Mariano. Aí eu falei, tá. Então eu negociava com o cara da rádio. Falei assim, cara, porque precisa falar com o Mariano. Vota no Mariano para mim. Aí o cara votava no Mariano para a gente conseguir que o Mariano ganhasse a votação para ser ele o entrevistado do dia, porque eu tinha pensado uma pauta com o Mariano. Uhum. Olha só, tinha toda uma negociação. Aí acabava acontecendo o quê? Não ganhava o Mariano. Ganhava o Nathan Silva. Porque o Nathan Silva tá para sair do Atlético, tá para pintar uma proposta. É o Nathan Silva. Aí eu tinha pensado uma pauta no Mariano. O que a gente fazia? Nathan, fala do Mariano para mim. A importância dele no sistema do Atlético hoje com o Cudê. Fala para mim da entrada dele no time. E foi junto com você, né? Vocês dois entraram, o time você acertou. Mas fala para mim, especificamente, o Mariano, por que ele é tão importante para o time do Galo hoje? Aí pá, ele fala, Nathan falando do Mariano. Também dá. Às vezes é até melhor você ter um outro jogador falando do Mariano. Que o cara às vezes dá uma entrevista até melhor, né? Então, sim, você tem formas de ir chegando lá. De costurar a notícia, né? Então, sim, essa é a vida de produtor. Hoje em dia, o produtor do clássico ele tem que pensar no clássico umas 2-3 semanas atrás. Uhum. Porque ele vai fazer as entrevistas do clássico. Por exemplo, semana passada você já faz as entrevistas do clássico, porque essa semana, o que às vezes acontece? O cara não vai falar, porque o clube não vai deixar ele falar. Ninguém dá entrevista essa semana. E como é que eu vou fazer minha pauta? Ninguém vai falar do clássico. Me quebra. Então você já tem que pensar no clássico antes. Já tem que pensar na pauta antes do clássico. E você tem que pensar na pauta daquela semana. A vida de produtor não é mole. Aí você vai para a reportagem. Aí na reportagem, você que vai receber essa ideia de pauta e vai para a rua para poder fazer o VT, né? E aí você vai, o que é interessante do repórter, você vai com um olhar muito específico para a pauta que você vai desenvolver, quando você tem uma pauta para fazer. Uhum. Então está acontecendo, naquela época minha, estava rolando lá um treino tático. Eu não fazia uma reportagem do treino tático. Se você me perguntasse sobre questões táticas do treino, eu não ia te falar. Porque eu estava muito com o olho ali no Ronaldinho Gaúcho. A matéria era com o Ronaldinho. Ronaldinho olhou para o lado. Era uma imagem. Ronaldinho piscou para alguém. Opa, é um detalhe da imagem, né? Então, tudo que o Ronaldinho fizesse, o câmera estava nele e eu junto. Uhum. Ó, Jaime, peguei uma imagem do Ronaldinho combinando alguma coisa com o Leandro Donizete. Eu falei, opa, eu já anotava. Porque nessas imagens que eu ia construir o meu texto, né? O Ronaldinho fazia uma coisa diferente, eu já anotava, porque eu precisava casar meu texto com a imagem. Então, se alguém chegasse lá na coletiva e falasse assim, o Donizete ia para a coletiva. Donizete, você hoje desempenhou uma função tática diferente. Você normalmente joga ali mais ao lado do Pierre e hoje o treinador te soltou mais, você pisou mais na área. Visto? Não. Estava olhando para o Ronaldinho o tempo inteiro. Então minha pauta era Ronaldinho Gaúcho. E eu não consigo. Então, às vezes, íamos 2 repórteres naquela época. Um ia fazer a reportagem do Bom Dia, o outro ia fazer a reportagem do Globo Esporte. Um ficava focado no Ronaldinho, o outro fazia o treino, fazia a reportagem do treino, que ia dar o factual, certo? Que ia no Bom Dia Minas e até reprisava no Globo Esporte a reportagem. Uhum. E nem todo mundo que via Bom Dia via Globo Esporte. Então você tinha as particularidades da reportagem. Na reportagem eu tinha mais vida, porque eu pegava a pauta pronta, desenvolvia a reportagem e ia embora para casa. Não tinha que preocupar mais. Narração já é outra coisa. Narração, eu preciso... uma coisa que é importante para o narrador assistir jogo. Você se familiarizar com os rostos. Eu bater o olho aqui e falar, esse é o Igor, já decorei. Esse é o Ney, decorei. Esse aqui é o André, certo? O Igor é o do cabelo grande, né? Eu vou achar o Igor mais fácil no campo. Fácil. Onde é que você apareceu? Igor, rapidinho. Sabe? Você é o de barba. Você é o de barba, que de longe eu vou achar o lateralzinho lá de barba, lá é o Ney. E eu vou dar sorte que o atacante pelo lado esquerdo, que joga com você, se é o lateral esquerdo. O atacante do lado esquerdo, ele tem um biotipo totalmente diferente, o corpo totalmente diferente. Né? Por exemplo, se vocês dois estão do mesmo lado do campo, você é o lateral esquerdo, você é o atacante, acho vocês dois fácil. O lateral tabelou contigo, moleza.
certo? Você apareceu na jogada, você já tem tom de pele parecido, mas você não tem um cabelo do tamanho do dele. Então me ajuda. Agora, se vocês que têm tom de pele parecido, se vocês fazem uma jogada e você, naquele jogo, você raspou a cabeça, eu vou ter uma dificuldade. Tem vezes, por exemplo, o time ganha um título, aí os caras todo mundo rapa a Ou cabeça. então todo mundo pinta de louro também, Ou como tá todo na mundo pinta moda. de louro. Não, de louro é... Né? Então tem algumas Legal. coisas que ajudam a gente na identificação. Então é importante você estar vendo o jogo para eu poder me familiarizar com o rosto dos atletas. Vou fazer um jogo do Atlético Paranaense, eu sei quem é o Vitor Roque, eu sei quem é o Pablo, eu sei quem é o Terans. Bateu o olho, esse é o Terans, sabe? Vou fazer um jogo do São Paulo, bateu o olho, eu sei que esse aqui é o Rodrigo Nestor, eu sei que esse aqui é o Caleri, sei que esse aqui é o Luciano, pelo rosto. Porque vai ter alguns jogadores que eu não conheço de rosto. Você não vai se familiarizar com todos. Alguns você não conhece de rosto, mas vão te facilitar, né? Esse é um ponto. Agora, e o antes? Né? O antes é importante. Você assistir os melhores momentos dos últimos jogos dessas equipes, porque às vezes vai acontecer o seguinte: você é o André. O André, no jogo passado, meteu um golaço de falta. Aí vai ter uma cobrança de falta nesse jogo da mesma posição. Aí você vai poder dizer o seguinte: olha, que falta perigosa, hein? E é o André que está ajeitando. O jogo passado ele meteu um gol dali. Então você já mostra que você está, por mais que seja um time que você não acompanhe, por exemplo, Brasil de Pelotas. Acompanho o dia a dia do Brasil de Pelotas, mas eu vi os melhores momentos do jogo do Brasil, vi esse detalhe e falo. O cara lá de Pelotas vai dizer: pô, esse cara está acompanhando o Brasil. Sim, Esse cara se preparou para fazer o nosso jogo, né? E aí detalhes que são importantes de você estudar do time, né? Detalhes históricos do time na temporada, do time de uma forma geral, né? Para você poder falar uma situação que o torcedor gosta. Por exemplo, aqui em Minas, que você tem a torcida do Atlético, adora que se chame o time de Galo, né? Falou Galo, você ganha a torcida do Atlético, né? Você vai em outra praça, né? Você vai pegar, por exemplo, a torcida do Santos, gosta que fala do Peixe, né? Curte isso, né? A torcida do Cruzeiro, por exemplo, ela não tem essa coisa toda com a raposa, né? Quer que fala a raposa. Você vê que o Atlético ele é mais conhecido até em muitos lugares como Galo do que como Atlético, né? Se fala mais Galo do que Atlético. A marca Galo é muito forte. O Cruzeiro, recentemente, olha só que o Cabuloso ele ganhou mais força do que a raposa. O torcedor do Cruzeiro fala mais é o Cabuloso do que a raposa. O América, o Coelho é forte. Então tem essas particularidades que você precisa pegar. E algumas maldades que é importante a gente estar de olho, né? Que acontece, por exemplo, algumas questões preconceituosas que tem, que o torcedor xinga o outro de alguma coisa. Você precisa estar ligado nessas coisinhas também, porque às vezes você usa um termo que você está achando que é legal, mas aquele termo é usado pelo rival para zoar aquele time. E aí você fala uma coisa, nossa, sem maldade nenhuma, e depois aquele vira uma baita repercussão, porque você não sabia disso. Aquele recortezinho que vai hoje em dia com a internet acaba com tudo aquilo que talvez você preparou tempos antes para o jogo então, e tal, e soltou sem querer. E isso é um detalhe interessante. Porque houve uma época, na minha época, quando eu comecei, se você cometia um erro desses, o torcedor depois esquecia disso. Hoje a internet, quer ver quando o Atlético estava para contratar o Thiago Neves, né? Lá eles contratou e depois descontratou. Sim. E a internet foi buscando todas as falas do Thiago Neves, de coisas que ele tinha falado no passado, a torcida ficou louca. E aí eu fui conversando com atleticanos naquela época, muita gente nem se lembrava daquelas falas do Thiago Neves mais. Talvez se fosse há 30 anos, o Thiago Neves teria jogado no Atlético. Mas agora, as pessoas foram buscando todas as falas do Thiago Neves. E ele não pôde jogar no Atlético, a torcida não aceitou. Então, são momentos assim muito diferentes, né? Então, assim, a altura dos caras, são detalhes, sabe? A altura dos caras, a idade, é importante você ter ali anotadinho, você ter questões históricas do cara que é interessante. Você sempre anotava antes? Botava no papelzinho ali, imprimia, deixava ali? Eu gostava de imprimir, e depois que eu imprimi, eu gostava de botar, alguns atletas eu botava na minha folha mesmo. Por exemplo, eu anotava lá, Atlético, botava lá a escalação, Hever, 1,93. Isso tem exemplo agora. Entendeu? As torres gêmeas você sempre falava. Porque tá do lado ali, né?
tá mais fácil de bater o olho heavy e tá do lado a altura do cara ali. Sim. Te ajuda muito. Né? Assim como quando tem um cara muito baixinho, você botava lá Mateuzinho, muito baixinho, você bota a altura dele. E a altura do Mateuzinho foi variando durante o tempo, porque é ruim para o atleta, porque tem time que não quer o baixinho, tem preconceito contra o baixinho. Então o Mateuzinho foi dando uma aumentadinha na altura dele, Bernard, aumentadinha ali na altura dele e tal. E a gente ia percebendo isso, e é interessante, né? Mas são ótimos jogadores, né? Mas como havia esse preconceito, você vê que tinha essa preocupação de... Eu falei, gente, o Mateuzinho aumentou 2 centímetros aqui, né? Quando via lá na escala oficial, lá você percebia isso, que o ano passado todo eu falei uma altura, esse ano agora ele aumentou 2 centímetros. Aí eu ia com aquela informação oficial que estava ali. Né? Então esse preparo do jogo eu fazia como? Hoje, por exemplo, né, se eu fosse fazer o jogo de Belo Horizonte, né, Cruzeiro e Grêmio, a parte da manhã toda seria dedicada a estudar para o jogo. Ficava na parte da manhã toda ali, estudando para o jogo, me preparando, ou na parte da tarde toda ali, me preparando. E aí dá uma ligada, dependendo do time. Por exemplo, o Grêmio, Diogo Olivier, o cara foi super parceirão meu. Ô, Diogo, vou bater um papo contigo aqui, me fala do Grêmio aqui, o que está acontecendo? Como é que... Jaime, fulano de tal não está bem. É mesmo, está bem não. Ih, você vai ver. O torcedor do Grêmio fica louco, não elogia ele não. Se ele estiver bem, você fala que hoje ele está bem, mas ele não está... não fala que a torcida do Grêmio gosta dele não, que não gosta, cara, ele não está bem. Bom saber. Porque às vezes você vai chegar e vai falar assim, você pega um cara que é um bom jogador, você vai elogiar o cara, a torcida do Grêmio, fala assim, que péssimo esse cara. Né? Você tem que falar assim, olha, ele é um bom jogador, mas no Grêmio ele não está vivendo um bom momento. Aí o cara do Grêmio vai falar assim, mas esse cara está acompanhando o Grêmio, legal. Ele sabe o que está acontecendo. Na verdade, eu não estou acompanhando o Grêmio como eu acompanho os times de Minas. Mas na hora de fazer o jogo do Grêmio, eu ligo para os caras lá. Olha, me ajuda aqui, me fala como é que está o Grêmio aí. Né? E aí você vai anotando. E aí eu fazia o quê? Eu anotava aquilo para participar dos programas, Redação Sport TV. E aí, olha como é interessante para o narrador. Porque eu estava me preparando para participar do Redação Sport TV, tipo, na terça-feira. Então eu já anotava aquilo tudo, né? Já era uma preparação. Na hora que chegava no dia seguinte, que eu ia estudar para o jogo especificamente, eu já tinha muita informação que eu tinha estudado nos dias anteriores. Né? E acompanhar o dia a dia de Atlético Cruzeiro, acaba que eu preciso estudar também essas equipes, mas eu preciso estudar menos, porque muita coisa já está na cabeça. Né? Mas é importante estudar, porque tem coisas que saem em reportagens interessantes e que tem um número lá legal, que eu falei assim, não tinha me atinado para esse número. Você anota lá, né? Agora, Bom Dia Minas já era outro tipo de preparação, porque o Bom Dia Minas, eu usei a experiência de como produtor, porque eu levantava muitas pautas que o Globo Esporte não queria. Lembra disso? Essas pautas agora eu usava no Bom Dia Minas. Tudo! Todas essas pautas que o Globo Esporte não queria, que eu pensava, o estilo de pensamento que eu tinha, eu usava tudo no Bom Dia Minas, que eram informações mais com a cara do Bom Dia Minas. Eu entendi isso. Não é que eu estava chateado com isso. Não, eles estavam corretos. Aquelas informações não eram para o Globo Esporte, eram para um jornal como o Bom Dia Minas. Uma coisa mais jornalística, mais factual, mais de notícia. E aí, depois que veio aquele telão, então eu nadava de braçada naquele telão, dando informações, usando muito aquela ferramenta, né, que eu preparava no dia anterior. Que telão da hora. Para poder passar no Bom Dia Minas. Né? Globo Esporte é outra coisa. Globo Esporte é um programa com muita cara de entretenimento e com muita gente para produzir. O Bom Dia Minas era o Almada, que era o editor da noite, grande Eduardo Almada, que faz o Almadão lá no Globo Esporte, sim. E um editor de marketing, só os dois. O Globo Esporte não, vários produtores, editores, cinegrafistas por conta do Globo Esporte e tal. Bom Dia Minas era o Almada à noite, com o editor de imagem e eu de manhã. Fazendo o programa. Então, até para ajudá-lo, eu usava a minha experiência como produtor para produzir. Né? Então, você vê que cada função tem uma particularidade. Né? Não, bacana demais. E agora, o dia do jogo, como é o dia do jogo para você? Você, por exemplo, chegava no Mineirão com muitas horas de antecedência, tinha aquele cuidado com a voz. Como é que funcionava? Como é que era
o seu roteiro, digamos assim, para um dia do jogo, assim? 2 horas de antecedência. Jogo 9h30 da noite, 7h30 a gente estava no estádio. Era um padrão que a gente tinha desde a Rádio Caratinga. Na Rádio Caratinga a gente chegava até mais cedo. Era pelo menos 2 horas a gente tem que estar lá. Porque na Rádio Caratinga você tinha que chegar para montar o seu equipamento. Eu é que montava o meu equipamento, ligava todas as carrapetas. Depois do jogo desligava todas as carrapetas. Na televisão não, eu só chegava no estádio, sentava numa cadeira como essa e pronto. O microfone estava lá, no jeito para mim. Eu não tinha que botar a mão em nada. Depois eu só pegava o meu microfone, colocava o meu fone, testava a altura, grave, agudo, tudo bonitinho, acabou. Terminou o jogo, botava o meu microfone aqui, arrumava minhas coisas e ia embora. Então, essa rotina lá era tranquila. No dia do jogo, antes de ir para o estádio, umas coisas interessantes. Nadar, por exemplo. Não dá para nadar no dia do jogo. Te cansa, cara. Na hora do jogo te dá um sono. Não é. Eu fiz isso uma vez e fui pro jogo, morrendo. A língua começou a dar uns enrolados. Gente, eu tô morrendo de sono. E lutando contra o sono no dia do jogo. Nadei uma vez em dia de jogo, nunca mais nadei em dia de jogo. Aí eu passei por exemplo, vou jogar uma bolinha ali no dia do jogo, nem pensar. Eu não jogava. Eu preferia ficar em casa. Por exemplo, na parte da manhã ali eu estudava, né? À tarde, ligava a televisão ali, ficava vendo alguns vídeos de jogos anteriores, ficava mais quieto. Para poder chegar à noite, eu estar ligadaço. Dependendo, eu até dormia à tarde. Porque uma dormida à tarde, à noite, jogo 9h30, eu estava ligadão, sabe? Eu tinha que estar ligado, eu precisava estar ligadão. Porque você vai lá no ritmo do jogo e tal, você não pode chegar cansado. Um jogo 9h30, você passou um dia inteiro, 9h30 que você vai começar a trabalhar. Você precisa dar uma descansada, se puder dar uma dormidinha também é bom. Mas aí vieram as crianças, meus filhos. Eu tenho um menino de 5 anos e um menino para fazer 3 agora. Então assim, aí você já não consegue dar essa dormidinha, né? Então tem dia que você não consegue dar essa. Quando você não consegue dar essa dormidinha, aí eu tomava à tarde ali, eu tomava um café. O café dá uma alertada na gente mesmo. Então tomava café, em vez de tomar um cafezinho com leite, bem mineiro que eu sempre gostei, no dia do jogo era um café. Aí depois que eu tomava o café, aí eu ia tomando água, porque você tomou café, né? Pelas 4 da tarde, 4h30, depois eu ia tomando água, aí dando aquela lubrificada, para poder chegar na hora do jogo, estar com o corpo hidratado. Porque a água é interessante. Dia de jogo é desde o início da manhã tomando água, os golinhos d'água, para estar lá na frente com o corpo hidratado. Por quê? Isso aqui tem que ser a água do jogo. Isso aqui. Na verdade, um pouco mais. Minha caneca era um pouquinho mais gordinha que essa aqui. Só. Sabe por quê? Se eu tomo água, pode me dar refluxo, pode me dar vontade, sabe? Pode me dar muita vontade de ir ao banheiro. Né? E água demais durante o jogo não é bom. Não funciona. Você tem que estar com o corpo hidratado. Se você não está com o corpo hidratado para narrar, sua prega vocal não está hidratada. O que hidrata não é isso aqui não. Ó. Hidratei a minha prega vocal aqui? Não hidratou. Ele só molhou. Hidratar, tudo está bem hidratado aqui, é o corpo que tem que estar hidratado. Isso eu aprendi com as aulas de fonoaudiologia, os exercícios, e elas sempre me falaram isso. Cuide da hidratação do seu corpo no dia do jogo. Chega lá de noite, corpo hidratado, é só um golinho. Molhou a palavra, ok. É só uma molhadinha mesmo. Você não vai tomar muita água, não. Até porque vocês devem lembrar disso. Intervalo de jogo, quem comanda o intervalo é o narrador. Sim. Não dá tempo de ir ao banheiro, não. No Independência dá, que o banheiro é pertinho da cabine de rádio. No Mineirão, é um negócio quase impossível. Então, assim, para ir no banheiro no Mineirão é quando eu estava fazendo. Por exemplo, teve um período que eu não estava fazendo academia. Porque por causa da pandemia, eu não fiz academia. Então, o aeróbico não estava bom. Não tinha como ir ao banheiro no Mineirão. Porque para ir ao banheiro no Mineirão tem que ser correndo. E subir as escadas no pique, correndo. Nossa. E aí, a desaceleração da narração ela tinha que acontecer em 30 segundos.
Se ela não acontecesse em 30 segundos, eu ia começar a entrar ofegante no ar. Uhum. Então eu tinha que chegar na cabine, na hora que eu botar o fone, o cara fala assim, Jaime, 40 segundos. Eu, beleza, 40 segundos, dá para eu botar o fone aqui, dar uma recuperada aqui da corrida, porque é pique mesmo, é coisa de Olimpíada, cara. Você ir lá fazer o seu xixi e voltar. Rápido. E aí botar o fone, recuperou, desacelerou, rápido, e você entrou no ar. Se não está fazendo academia, você não vai ao banheiro no Mineirão. Na nossa cabine lá, que é lá no topo do estádio, você tá doido, vai não. Não, e já aconteceu com você de dar uma vontade de ir no banheiro durante a narração e você, alguém segura as pontas aí porque não tem como e A tal. Olimpíada, por exemplo, os jogos eram um atrás do outro. Nossa, é mesmo. Terminava um jogo de vôlei de praia, eles já colocavam o sinal do outro jogo para você. Era um jogo atrás do outro. Então eu ficava, por exemplo, 4 horas seguidas narrando um evento, e aí como é que você vai ao banheiro? Não tinha como. Então, às vezes, o cara falava comigo, falou assim, Jaime, na hora que deu o saque, você vai. O comentarista analisa o lance e você tá lá no banheiro fazer o seu xixi. Na hora que você voltar, você pega de novo. Às vezes vai dar um espaçozinho em branco aí, mas vai, cara. Senão é possível, você vai ao banheiro, né? Já teve jogo, por exemplo, que eu fiz de Taça BH, que eu estava em cima de uma caixa d'água fazendo transmissão, que naquela época você não tinha tanta estrutura também nos campos para poder fazer. Eu enchi em cima de uma caixa d'água. E aí o Rubão, que era o meu auxiliar de cabine, hoje é vereador de BH, o Rubão arrumou lá um balde para mim, para eu poder fazer xixi no balde. Era um local onde ninguém ia me ver, jogo de base, pouca gente vai, né? E no local onde eu estava não tinha condição de ninguém me ver. Aí o Rubão falou, Jaime, ninguém te vê daqui. Relaxa, vai ter que fazer o xixi daqui, porque não dá tempo de você ir lá embaixo fazer xixi, não. É um jogo atrás do outro aqui. Eu falei, tive que fazer o xixi lá em cima da caixa d'água. Né? Esse, pelo menos, foi uma vez só que aconteceu. Porque, por exemplo, no Mineirão, você fica na vontade, cara. Às vezes eu passei o segundo tempo inteiro com vontade de ir ao banheiro, não tinha como. Porque, às vezes, tomei mais água do que devia. Às vezes, eu controlei mal por exemplo, eu vou aí hidratando o corpo durante o dia, mas aí comecei a tomar água antes, sabe? Chega um momento que você tem que dar uma desacelerada na água, porque se você toma água tipo 6h30, 7 horas, dá ali 7h30, você está querendo ir ao banheiro, dependendo do tanto de água que você tomar. Até aí você tem que pensar para controlar direitinho, e aí com o tempo você vai dominando o seu corpo, sabendo o tanto de água que você pode tomar para não te dar essa vontade louca de ir ao banheiro no segundo tempo, né? Que te arrebenta. Não, mas, Jaime, mas aqui, uma outra coisa também que eu ia perguntar mais cedo para você, era saber se você deu de ser apaixonado por futebol ou por esportes em geral. Por exemplo, como que você quis ser radialista, né, jornalista? A sua paixão veio do futebol, do time que você torcia e tudo mais, ou veio da paixão da comunicação mesmo sua, que você tinha pelos esportes em geral? Como que foi isso? Desde moleque, eu sempre gostei de jogar bola. O negócio meu era jogar bola. Então, começa no futsal, aí vai pro futebol de campo, aí sou apresentado ao vôlei lá no meu bairro, vamos começar a jogar vôlei. Né? Aí achei legal demais o vôlei, começo a treinar vôlei. Aí na escola me ensinaram basquete, o professor começa a ensinar o basquete para a gente. Pô, que esporte legal o basquete, comecei a jogar basquete. Aí peteca, mineiro é muito petequeiro, né? Eu gosto de jogar uma peteca, né? Aí fui apresentado ao tênis, falei, pô, que esporte legal é o tênis. O tênis é bacana demais. E o tênis controla a ansiedade da gente, interessante, porque você determinada bola, você vai lá para poder buscar essa bola, você vai correr atrás dela, você percebe que você não precisa correr. Você vai dar um passo com a perna contrária, vai fazer o movimento correto, você vai chegar nessa bola. Você não precisa sair correndo atrás dela. Então, te ensina, né? Te ensina a ser menos ansioso. O esporte até te ajuda nisso. Então, assim, eu sempre gostei de praticar, eu sempre fui muito ruim em todos, sabe? Mas eu sempre pratiquei todos. Praticava tudo. Sempre gostei. O único esporte que eu não me dei muito bem foi o handebol. Que no futebol eu era goleiro. E o handebol, que é negócio, aquelas bolas iam sempre muito na direção dos Países Baixos ali. Eu falei, não dá. A primeira bolada que eu tomei lá, eu falei, não, vou brincar desse negócio não. Eu vou ficar aqui no gol tomando bolada, vou não. Aí o handebol eu não curti muito não.
E acabei me casando com uma mulher que gosta muito de handball, que jogava handball. O esporte que ela mais jogava era handball. Então, e ela adora esportes. E isso é interessante, que é fundamental também você vê que a vida da gente não está só nessa bolha do seu trabalho. Sim. Tudo que está em torno ali. Então, você ter uma mulher que gosta de esporte, pode ser uma mulher, às vezes, que não gosta de esporte, mas que entende o seu trabalho. É mais difícil de achar. É mais difícil de ver isso. Mas ter uma mulher que gosta do esporte, ela te entende melhor, sabe? Na hora que eu conheci minha esposa, minha hoje esposa, primeira vez que a gente sentou para ver um jogo junto, ela falou assim, não estava impedido não. Eu falei assim, opa, você entende impedimento? Aí eu falei, é essa aí. Então, sabe, são muitas coisas que estão no entorno da gente. A minha mulher me ajuda demais. Hoje, com as crianças, a gente está falando de preparação. Para mim, é fundamental assistir os jogos. Então, tinha um jogo, por exemplo, que eu estava escalado para narrar. Tinha jogo que eu não estava nessa escala. Era o Rogério Corrêa que fazia. Então, o que acontecia? Eu ia dormir? Não, eu tenho que ver o jogo. Eu vou falar dele depois nos programas. Eu vou fazer um jogo desse time no fim de semana. Eu tenho que saber o que aconteceu no meio da semana. É importante para mim. Então, o que acontecia? Minha mulher, até hoje, né? Minha mulher fica com as crianças para ver o jogo. Olha só que legal. A consciência dela da importância de eu ver o jogo. Ela sabe que aquilo não é só um lazer. Porque ela sabe que é um lazer para mim também, porque eu gosto. Mas ela sabe que eu preciso ver. Então, ela fica com as crianças para eu poder ver. Isso é muito legal. Então, é muita coisa que está no entorno, né, que precisa acontecer para que você consiga fazer as coisas que precisam ser feitas. Você estudar para o jogo, você poder ver jogo. A gente tem que ver jogo, não tem jeito. É um estereotipo, né, cara? Todo mundo que faz jornalismo, que gosta dessas coisas, assim, é apaixonado por esporte, né? Claro que a gente tem uma paixão maior, principalmente por nós sermos brasileiros, nossa cultura, só da TV mostrar o futebol. Eu acho que todos nós somos apaixonados por esporte, né, cara? Eu sou apaixonado por basquete também, tênis aqui, acho que a maioria gosta também, vôlei, o povo gosta. Quer ver um negócio do basquete? A gente estava batendo um papo aqui. Basquete eu não tenho visto muito nos últimos anos. E por que eu não estou vendo muito nos últimos anos? Porque eu não estava fazendo evento de basquete. Então, eu não estava assistindo muitos jogos de basquete, né? E agora, jogar basquete eu adoro. Adoro jogar basquete. Curto demais jogar basquete, né? Então, assim, se eu for para uma empresa agora que tiver a oportunidade de narrar o basquete, que eu já narrei, eu vou passar a ver mais eventos de basquete de novo, né? Como assisti o vôlei muito por lazer, quando eu comecei a fazer vôlei toda hora, eu passei a assistir mais vôlei do que eu via, né? Que o vôlei ainda via muito, né? Então, assim, depende da sua necessidade também, né? Às vezes você não tá, eu não tinha obrigação de ver basquete, porque eu não estava fazendo evento de basquete, né? Eu não estava nem narrando, nem comentando nada sobre basquete, né? Mas quando eu fiz o Bom Dia Minas, eu já estava vendo mais. O nosso NBB, principalmente. Sim. Porque a gente dava notícia do NBB no Bom Dia Minas, né? Agora, eu não via o basquete norte-americano, que é muito mais fantástico que o nosso, né? Mas não via, porque eu não ia falar dele no Bom Dia Minas. E eu via NBB, eu via o Minas. Então, Jaime, aqui, e você naquela época lá no Jaimezinho, você preferia jogar bola ou ver futebol? A minha época é diferente da sua, porque hoje nós temos, né, uma vasta oferta de jogos o dia inteiro, né? Sábado o dia inteiro tem jogo, domingo o dia inteiro tem jogo, jogo do campeonato inglês, alemão, italiano, você vê tudo. Tá? Na minha época, você não tinha isso. A gente via o campeonato italiano na TV Bandeirantes. Você não via campeonato alemão, você não via campeonato inglês, né? O Sport TV foi começar em 89, e aí aos poucos foi começando a crescer, e depois surgindo outros canais para a gente poder ver. Então, o que se tem hoje é uma situação muito diferente do que eu tinha naquela época, né? Então, a gente tinha a TV Bandeirantes com o show do esporte, que era muito legal, né? Uma tradição muito legal em eventos esportivos, então a gente acompanhava, era apresentado a outros tipos de esporte. Eu via Rui Chapéu jogando sinuca. Nossa. Isso foi apresentado para mim pela TV Bandeirantes e eu consumia aquele produto. Eu achava interessante, vou ver isso aqui, né? E via lá Rui Chapéu, que era o grande nome da época lá da sinuca no Brasil, né? Mas eu assistia vôlei com a Bandeirantes, que deu muita força para o vôlei. Os eventos como
Poxa, Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas, via muito na Band, que com toda essa tradição com esportes, mas e esses eventos? Agora, aqueles eventos, né? Por exemplo, hoje, até pouco tempo, futebol no Brasil era proibido mulher jogar bola. Hoje a gente vê campeonatos femininos, pode ver campeonatos de clube, até bem pouco tempo, campeonato de clube, poucos times aí tinham o time feminino, e era muito amador. Sim. Agora tá profissional, né? Agora tá legal, então a oferta é muito grande. Como no meu caso a oferta era menor, então eu assisti de sábado de manhã, jogar bola. Sábado à tarde, se não tinha jogo na televisão, jogar bola. Se tinha um jogo no rádio para poder ouvir, eu ficava lá no radinho ouvindo, com meu pai. Domingo de manhãzinha, jogar bola. Lá de 8 às 10 jogando bola. Né? Dava 11 horas, eu estava na frente da televisão para ver o campeonato italiano. Né? Almoçava, tal, show do esporte, via ali o campeonato brasileiro à tarde, ou às vezes rolava à tarde sair para jogar bola e voltar a tempo ainda de ver o campeonato brasileiro. Que a gente jogava, você vai jogar campo, moleque, eles te botam para jogar 1h da tarde. Sim. Né? Esfria sol. 1h da tarde. Ou então você ia para um ginásio, jogar vôlei, o basquete foi mais para frente. Então, assim, a minha turma era mais de se movimentar. Mas pelo jeito que você fala, você gostava de assistir também, né? Porque você ainda Assistia, parava para ver assistia. o italiano e tudo mais. E acho que que nem você falou, a nossa geração está muito mais próximo disso. E eu acho que é muito bacana que a gente criou uma coisa assim de até criar carinho por outros times lá fora, né? De você se sentir, gostar de torcer para times lá fora. Então, eu até hoje gosto do Napoli. Não tem por causa como do gostar, Maradona. Né? E eram os confrontos contra o Milan, que tinha um timaço também, aquele trio lá da Holanda que também foi fantástico. Rijkaard, Ruud Gullit e Van Basten. Era um trio fantástico. E sempre dava trabalho pro meu Napoli, né? Que tinha Careca, que aí você tem o Maradona, que era um ídolo mundial, agora, e o Careca, que era lá o centroavante brasileiro. O brasileiro, né? Eu falei isso agora. E assim, hoje, você, com toda a oferta que tem, por exemplo, você para assistir um jogo qualquer da Europa ou prefere o nacional ali, ficar mais futebol nacional, sul-americano? Eu assisto, mas não assisto tanto porque eu prefiro focar no meu aqui. Então, assim, é claro que os principais jogos de Liga dos Campeões, a gente está sempre vendo e tal, mas eu prefiro focar no meu aqui. Porque eu tenho que ver a Série B, cara. Naquela época eu tinha que ver a Série B, né? Precisava ver a Série B. Porque eu ia fazer um jogo do Joinville contra o Avaí. Nossa. Entendeu? Então eu precisava saber desses caras. Né? Então, assim, eu precisava focar, porque ultimamente vem a paternidade, aí você tem que fazer algumas escolhas. Né? Então você vê, né? Você não perde City e Real Madrid. Não dá para perder. O show do City no Real Madrid. Certo? Inter e Milan, não dá para perder. Né? A reta final dos campeonatos ali, você vai pegando tal. Mas sempre tem um jogo ali que você deixa passar batido, porque eu falei assim, minha mulher já me ajuda lá. Atlético, Cruzeiro e América, eu assisto todos os jogos de Atlético, Cruzeiro e América, ela fica lá com as crianças aí. Eu falei assim, vem cá, tá querendo ver esse jogo do meu Arsenal? Eu gosto do Arsenal. Eu sou torcedor do Arsenal. Bom que você fala isso. Adoro o Arsenal. Safado desse Arsenal. Time desgramado. Pipocou no final. E base? Você acompanha muito futebol de base? Demais. Demais, porque o Sport TV me dava isso, né? A gente transmitiu base demais no Sport TV. Eu adoro base, porque eu vejo o garoto nascendo e aquela coisa do semblante. Você bateu o olho e falou assim, esse aqui é o Ney. O Ney joga aberto pelo lado, gosta mais de cair pelo lado esquerdo, é muito bom esse menino. Tem 1 contra 1 muito bom. Sabe? Eu falo isso com propriedade, não foi ninguém que me contou. Eu fiz o jogo do moleque, sabe? Eu vi Vitor Roque nascer, os primeiros jogos de Vitor Roque, sabe? Baita atacante esse menino, é muito bom, mas muito bom, sabe? Eu vi Gemerson começando, e é interessante, quando o Gemerson, eu vi os primeiros jogos do Gemerson, achava assim um bom zagueiro, mas não achava que o Gemerson ia ter o sucesso que ele teve, não. Uma boa, que eu não achava. Não achava que ele ia ser. Agora, é interessante, naquela época, era a época que eu era repórter. E aí eu vi o Gemerson treinando com o time profissional do Atlético. Vocês não têm ideia do que o Gemerson cresceu de produção depois que passou a treinar com Leonardo Silva e Hever. Vocês não têm noção. Não tem noção. O Gemerson cresceu demais de produção quando foi profissional. A leitura de jogo dele
mas ele tinha 2 baita professores do Nossa. lado dele, né? Fantástico. Agora, vi muitos moleques também que eu vi talento demais e esses meninos se perderam. Isso é triste de falar. Ó, é claro que eu não vou citar nomes aqui, não vou citar não. Mas Atlético, Cruzeiro, América, vi. Vi uns moleques que você não tem condição desse menino não dar certo. Esse menino tem muita bola. Mas aí começa a mexer com droga. Aí começa a andar com más amizades, né? Que vai para bebedeira à noite, né? Aí ele má amizade é um problema, sabe? Diga-me com quem andas, que lhe direi quem és. Me falava demais a minha mãe e meu pai. Falei assim, olha, se você tem um bom amigo, ele vai te levar para bons caminhos. Se você tá andando com gente ruim, ele vai te levar para coisa ruim. E vou te falar mais. No dia que eles fizerem um trem errado, você vai, às vezes, nem vai ter feito nada errado, mas você vai estar no bolo, você vai levar tinta junto. Até se explicar, né? Até Já se era, explicar já que era. focinho Perdeu de porco o não é sonho. tomada, você já dançou. Verdade. Né? E dependendo da situação, você apanha de polícia, então você Apanha não junto. anda com gente ruim, não. Se você está vendo que os caras estão começando, são até boas pessoas, você vê que estão começando a mexer com coisa errada, você fala, opa, pula fora desse barco. Pula fora que você vai se estrepar. E eu vi muito jogador excelente não dá certo no futebol. Tem gente agora aí, ó. Tem gente agora aí, que eu não vou citar o nome, que voltou para a base, ou então começou a ser emprestado. E aí não funciona, sabe? Porque não funciona. Os Verdade. caras... O que você citou aí, por exemplo, de companhia, festa e tal, eu, Igor, a gente assim, a gente sai e tal. E é o que eu falei com o Igor e tal, já falei com ele. Às vezes você sai para uma noite aí, em Belo Horizonte, você encontra Nós estamos com um baita de um abacaxi para descascar. Como que você sente essa ascensão do futebol de Minas agora? Porque você realmente, né, na palestra que você veio aqui na UNA falar, eu falo isso pra você, o Campeonato Mineiro tem seu rosto. A gente lembra de você narrando jogos de diversos times. Lembro de você no Ipatinga, lembro de você narrando o jogo do Tupi, lembro de você narrando o jogo do Democrata, Uberlândia, Caldense. Então você, além do Galo, Cruzeiro e América, você criou essa identidade com o Campeonato Mineiro e tudo mais. E agora o Campeonato Mineiro estamos voltando, né? Tombense na Série B, Pouso Alegre na Série C, Atlético e Democrata, e tem mais alguém na... Não, o Patrocinense tá, não? Ele patrocina na Série D. Como que você sente, assim, cara, você saber que você fez parte desse bob do Campeonato Mineiro? Porque por causa da sua narração, da Globo transmitir esses jogos, aproximou muito o torcedor de Minas, né? Porque aqui em Minas a gente tem essa coisa da gente gostar muito do time, né? A gente gostava muito do Mequinha, né? O torcedor do Atlético Cruzeiro às vezes gosta muito do América. Aí também gosta também do Uberaba, do Democrata, Uberlândia. E isso muito por causa dessa identificação que a gente teve, né? Então acaba torcendo, né? Você viu o Boa quase subir de divisão, né? Na última rodada, o Boa falhou lá naquela época lá. Você vê esses casos. Seu Tupi também chegou na Série B, não chegou? Chegou. Então como que é pra você que você viu essa ascensão toda, assim, e você tava ali marcado, porque eu realmente não lembro do Rogério narrando o Campeonato Mineiro, não me veio na minha cabeça que o Campeonato Mineiro veio Jaime. Isso que é uma coisa que eu sempre comentei com meu pai. Eu falei, pai, não tem como você lembrar de um Tupi em Patinga, você não lembrar do Jaime. Ser um Atlético e Cruzeiro lá, você não lembrar do Jaime no Premier. Aquele Premierzinho que a logo era verde com branco lá naquela época lá. Isso como que você sente? É legal demais ter participado de tudo isso, né? Você entra para a história de alguma forma, né? Contando tudo isso ali ao vivo, né? É a arte de contar uma história ao vivo, né? Na reportagem você escreve, pensa o que você vai falar. Ali não, é ao vivo e as coisas vêm na sua cabeça, o que vem é aquilo ali mesmo. E eu gosto muito do Campeonato Mineiro. Viajar pelo interior ali e ter o contato com a turma do interior ali sempre foi muito legal. Eu trabalhei 11 anos no interior, então assim, eu sou de uma cidade pequena, que é Matosinhos. Para ir uma emissora grande lá fazer uma reportagem com a gente lá é só quando tem uma tragédia, porque coisa boa normalmente não vai, né? Então, você vai para o interior, né? E aí você começa a ver as pessoas falando isso. Pô, eu queria que falasse da nossa cidade. Aí você pode ver que na época do Premier, eu começava o jogo, às vezes estava naquele momento que o jogo deu uma esfriadinha, aí
Aqui, alô, você de Matipó, obrigado pela audiência. Você que está acompanhando a gente em Aimorés. Né? Eu mexia com a cidade e as pessoas ficam felizes com isso. Porque eu falei, pô, você mandou um abraço para minha cidade. Você falaram da minha cidade sem ser uma tragédia. Falou da minha cidade porque lembrou dela. E eu, antes do jogo, na hora de estudar, eu pegava ali, eu entrava no site do IBGE, entrava no mapa de Minas e começava a pegar o nome das cidades. Aí pegava lá o nome das cidades. Essa frase é muito marcada. Aí eu anotava um monte de nome de cidades e ia falando o nome das cidades ali. Aí tinha gente que eu chegava no lugar e falava assim, aqui, você fala o nome da minha cidade lá na transmissão, tá? Aí falava o nome da cidade, porque eu não podia falar o nome, mandar um abraço específico para a pessoa, por regra da emissora. Mas eu podia falar o nome da cidade, né? Então eu mandava a cidade e tal, um abraço para todo mundo. E aí acabou que eu dei sorte que eu peguei um momento muito legal do futebol mineiro, né? Você pegar o período de 11 anos que eu fiquei na Globo, Ronaldinho Gaúcho jogou aqui, né? Foi campeão mineiro aqui, foi o grande nome do Campeonato Mineiro nesse período, né? Você pega o Cruzeiro campeão brasileiro de 13 e 14, né? Jogando Campeonato Mineiro, o Atlético campeão da Libertadores de 13 e campeão da Copa do Brasil de 14. Aqueles grandes times disputando o Campeonato Mineiro, né? E aí entro para a história desses clubes narrando aquelas decisões, aqueles campeonatos, narrando também o brasileiro daqueles clubes, né? O Galo campeão brasileiro agora de 21, o Cruzeiro campeão brasileiro de 13, 14, Copa do Brasil. Então, assim, foi muito legal poder estar na história dos clubes, né? Daqui 50 anos vão pegar lá esses jogos. Olha lá, gente, vocês lembram do Jaime Júnior? Né? Hoje tá velhinho aí, ó, 90, tô com 46, tá com 96 anos. Viu o Jaime Júnior aí, ó? 96 anos, tá bem lá, jogando basquete aí, tá Não, legal, né? E isso é bacana, assim, né? Saber que vai ter essa memória afetiva também, lembrando de você e das suas narrações, né? Jaime Júnior, a gente já pode ter, a gente vê aqui que ele é muito bom de prosa, e só para não estender muito por causa do nosso horário aqui também, tem algum esporte que você não narrou, mas que você queria narrar ou ainda quer narrar esse esporte? No Sport TV eu não narrei basquete. Eu queria muito ter narrado basquete no Sport TV. A gente estava desenvolvendo um projeto para entrar nisso, porque como as transmissões eram regionalizadas, eu contei aqui, tinha que ir um comentarista para cá, não rolava. Aí tem uns 3 anos que eles fizeram 2 estúdios para a transmissão do Sport TV e do Premier, fizeram um alto investimento para ter isso lá. Então vocês viram que eu comecei a fazer futsal, comecei a fazer o vôlei, estava fazendo vôlei toda semana. Mas aí veio essa decisão do Rio, né, do Rio de Janeiro, dos chefes lá, de cortar a vaga em Minas, cortar uma das vagas de narrador, e eu acabei dançando nessa, né? Mas aí o basquete eu queria ter narrado. Ia ser bacana, né? O NBB ali narrado. Do jogo do Lakers. Ia ser bacana, falando. Eu queria saber com o bordão que você tinha do LeBron lá. E eu nem sonhei com o NBA, não. Eu queria começar lá no NBB. Fazer um NBB e depois eu falei... ter uma chance lá de fazer um NBA. Você tem que começar devagarzinho, né? Eu nunca tinha feito. Nunca teve a oportunidade de fazer o basquete. Começar lá no NBB, tal, para depois, quem sabe, fazer NBA. Mas ficou assim essa pontinha de frustração. Falei, pô, eu queria ter feito o basquete e não rolou. Mas entendo também, porque tudo que eu expliquei aqui, né? Só de 3 anos para cá que tem o estúdio lá tal. Mas era um esporte que eu queria ter feito. Eu queria ter feito o basquete. E eu narrei basquete no rádio, por exemplo. Eu botava pilha no dono da Rádio Caratinga para transmitir o basquete no rádio. Então, na época que o Uberlândia tinha um Unitri, na minha época era o Uberlândia Unitri, que estava muito bem e tal. E eu fiz final de campeonato sul-americano pelo rádio, transmitindo pela Rádio Caratinga, por exemplo, de tanto que eu pentelhava para narrar o basquete. E era muito legal, assim, eu curtia demais narrar o basquete. Mas, né, a carreira não acabou, não. Daqui a pouco pinta a oportunidade para narrar o basquete. Claro. Então, mais uma vez agradecer a presença aqui do Jaime. É um prazer ter você aqui com a gente. Ainda mais agora que é o nosso 2º episódio nessa temporada. Então, pra gente é uma honra ter você aqui. Então, obrigado. Te agradeço muito por ter aceitado o convite. Agradecer o André e o Igor que estão aqui com a gente aqui nessa caminhada. E a gente vai levando esse Universidade da Bola nessa temporada nova e vamos caminhando aí e que a gente possa ter você novamente aqui
nos próximos episódios. Vai ser um prazer ter você aqui e mais uma vez te agradecer por ter aceito esse convite, Jaime. Show de bola. Muito obrigado, Valeu. viu, cara. É uma honra que você fala, assim, para nós que somos jornalistas que estamos começando, a gente ter pessoas que nos inspiram e nos inspiraram tão próximo, assim, é uma coisa assim, vocês não sabem o boost que vocês dão pra gente continuar nessa pegada aí, de gente continuar estudando, continuar querendo mais, amando o jornalismo. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, uma honra. Obrigado, Ney. Nossa, Obrigado, o diploma André. continua não valendo nada, é isso? Ou já mudou alguma coisa aí? Ainda Continua não. valendo Na lei, não vale não, mas porém... Mas para entrar na Globo, Sim. já não valia muito naquela época e só entrei com o diploma de jornalista. Sim. Nas Então, grandes assim, empresas O registro ainda conta muito. Né? Então, assim, não liguem para essa questão. Não. Mas podia valer um tiquinho mais, podia. Mas hoje, com esse mundo aí, que todo mundo pode ser youtuber tal, sabe? Agora, o diferencial, sabe? É ser o jornalista formado, sabe? As pessoas, eu acho que passam agora a dar mais valor ao jornalista que apura a notícia para poder dar. Essa coisa que a gente vê aí, o cara sai falando uma coisa sem saber o que está falando, e aí uma mentira vira verdade e cria uma confusão na sociedade, né? Então, isso é um grande problema, né? Então, a nossa profissão ela é muito importante. Eu acho que ela está mais importante agora. Eu brinco sempre esse negócio do diploma aí, por isso que eu acho que o nosso diploma tinha que ser mais valorizado, sabe? Mas entendo também a situação atual. Todo mundo pode ser YouTube, qualquer um pode abrir um podcast, pode fazer, né? Não? Então, assim, temos que entender o momento e fazer a diferença como jornalistas profissionais que somos, né? Companheiros aqui de trabalho, e apurar bem as notícias, fazer sempre o melhor, porque essa credibilidade é que vai fazer a gente estar na frente, né? De qualquer outra pessoa que possa querer se aventurar sem ser jornalista. E agradeço demais aqui a presença aqui com vocês, Igor, Ney, André, e tamo junto aí. Bacana. Mineiro gosta de uma resenha, né? Só bater papo, vamos lá resenhar. Aí vai a tarde toda, a noite toda e por aí vai. Então, E sem beber. Sem beber. só água. Então é isso, pessoal. Agradeço vocês aí pela audiência nesse episódio. A gente fica por aqui e daqui a pouco a gente volta com mais um Universidade da Bola. Até mais, valeu!